Boa noite, boa noite. Vamos nessa. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos chegando que hoje o papo vai render. Sejam bem-vindos. Vamos lá, galera. Hoje eu vou conversar com o terapeuta Marcos Traeger, historiador e terapeuta. Deixa eu chamar ele aqui que ele já está na área. Boa noite, Orivan. Boa noite, Angélica. Meu amigo Marcos Traeger, eu estou vendo o outro lado da sua câmera. É mesmo? Espera aí. É. Aqui, deixa eu botar a estrutura aqui. É porque, pronto. Agora sim. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Henrique? Como vai? Cara, eu acho que se somar os meus livros com os seus livros, dá um bocado de livro. Um bocado de livro, viu? Dá mais de 10. Tá tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Só organizando aqui o espaço. Tudo beleza, Henrique. Acho que vamos ter um bom papo hoje. Vamos sim. Meu amigo, por favor, se apresente aí para o público. Acho que tem muita gente do meu perfil que não te conhece ainda. Para quem não sabe, o Marcos é meu terapeuta. Né? Então, essa é a primeira credencial dele, terapeuta do Henrique. Isso a gente nem fala, né? Porque aqui nós estamos de outra forma, né? Então, olha só. Meu nome é Marcos Luiz Traeger, eu sou historiador e sempre me interessei pela área da psicologia e da filosofia, né? Então, paralelamente com história, sempre estudei Jung. Tanto que eu já tinha feito psicologia na UERJ, uma parte, não concluí. Na UES, aqui na primeira turma da UES, em 2008 também. Até que me formei em psicanálise numa formação de mais de 2 anos e meio, nos fins de semana, sábado e domingo. E me autorizei aos poucos, né, com estudo, e hoje ainda faço uma especialização, que está quase terminando, em psicologia analítica, e estudo há muitos anos assim. Então, é algo da alma, né? Já vem de um bom tempo, né? Já vem de bom tempo esse trabalho, mais de 15 anos. Quando você fala que você é historiador, é porque você se formou em história? Me formei em História, lá na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Certo. Rio. A palavra historiador parece que você é o cara que escreve sobre a história, né? Aquele cara que registra. Assim. A gente se forma em bacharelado e licenciatura, né? Mas qualquer um pode escrever sobre história, mas o historiador é aquele que tecnicamente se formou na ciência histórica, na epistemologia histórica, no método. A história é muito uma investigação, né? Para você... do grego, um dos sinônimos do grego de história é investigação, né? Saber ver quando o documento é. E hoje, nos dias de hoje, com tantos fakes, com tantas informações, cada vez mais é necessário você ver a procedência dessas informações. E também tem vários modos de você avaliar a veracidade ou não de uma informação, né? Entendi. Cara, e entrando no nosso assunto, o que é essa história dessa jornada do herói? Conta aí pra gente. Já tem elogio aqui pra você, viu? Estão dizendo que você é o cara. É uma tal de Caroline aqui, não sei se você conhece. Quem é? Uma tal de Caroline. Essa aí conheço muito. Essa aí é minha fã. E minha esposa também, né? Henrique, a jornada do herói, a gente vai falando as coisas e vai se desdobrando depois, né? Claro. É uma energia que é constelada, né? A gente usa essa palavra na visão junguiana, porque não é ativada pelo eu. Por exemplo, hoje tem muita gente que fala assim, vou ativar o arquétipo, vamos ativar o arquétipo do herói. Ele não é ativado pelo eu. São energias que estão disponíveis no inconsciente, mas que têm seu próprio momento
de serem consteladas, porque existe uma relação do eu com o inconsciente. E essa relação, ela busca o crescimento. Então, a gente chama que a energia do herói, ou o arquétipo do herói, ele é constelado em qualquer situação que exija um crescimento da alma, da psique. E nesses momentos, essa energia, ela vem e mexe conosco. Geralmente esses momentos são momentos de crise também, que aí nós vamos ver a característica dessa jornada. É uma jornada cujo eixo é morte e renascimento, né? Então ela é constelada, ela vem à tona nessa necessidade, ela sempre virá. A gente pode fazer uso ou não, o eu, mas ela sempre virá. Então a jornada do herói, em todas as sociedades, em todas as épocas, sempre se encontra narrativas, antigamente orais, depois escritas, sobre o herói até hoje. Então é algo essencial para a vida. Ela é constelada vários momentos da vida, desde do nascimento, podemos dizer, só que a gente diz que é constelado, mas é inconsciente, porque uma das necessidades é que ela venha à consciência. Mas eu sei que você é um entrevistador, um perguntador, um jornalista, né? Então eu sei que não vou antecipar muita coisa. Jornalista enrustido. O Joseph Campbell, que é um mitólogo, foi talvez o maior mitólogo do século XX, que também que escreveu aquele livro Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces, O Poder do Mito, que são dois livros sensacionais. O Poder do Mito ele é mais acessível, que é uma entrevista, né, que foi feita com Bill Moyers, que é um excelente entrevistador, então é bem mais acessível, porque o Herói de Mil Faces é um estudo aprofundado mesmo das várias partes do herói. Então ele fala que existe um monomito, que o monomito, esse único mito do quais os outros mitos das mitologias se desdobraram, para o Campbell, é a essência do crescimento psicológico, que na visão junguiana se chama individuação. É você se tornar quem você é. Então essa é a função do arquétipo do herói. Ele é constelado quando nós temos essa necessidade de nos transformar nesse caminho de crescimento. Entendi. E isso não tem uma faixa etária específica. Isso pode acontecer com um adolescente, como pode acontecer com uma pessoa já de mais idade. O arquétipo do herói, ele é constelado desde a infância, né? Podemos dizer que desde o nascimento, mas na infância também, ainda pouco consciente, em todas as idades. Só que o tipo de atividade heróica, vamos chamar assim, ela é diferente. Ela é diferente na infância, na adolescência, né? Na idade adulta, na maturidade, no envelhecimento e na velhice, ou quando nós nos tornamos, se pudermos, anciãos, né? Entendi. Essa presença, Marcos, desse mito do herói em tantas culturas diferentes, né? Tantas histórias diferentes, né? Você pega Jesus tem segue o padrão, né? E você pega Buda, segue o padrão. E aí mais recente agora, Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, né? Todos esses grandes épicos reais e outros criados seguem esse padrão. A minha pergunta é uma pergunta que assim, a gente não tem uma resposta, mas até que ponto eu posso acreditar que essas histórias realmente existiram ou são, que nem Guerra nas Estrelas, invenção? É um negócio complexo, né? Na psicologia, agora eu não vou falar como historiador, mas como analista junguiano. Tanto faz, né? Porque você nunca vai ter certeza de uma absoluta história, que Jesus viveu daquela maneira ou não, né? Então,
Mas isso é um efeito psicológico. Psicologicamente, aquela vida, nós temos uma similitude com aquela vida. Nós compreendemos aquela história. O, Quando você falou que é presente em vários, né? Jesus, você citou Buda, são um tipo de herói espiritual. São heróis espirituais, são heróis de podemos dizer, de um processo bem avançado da formação da personalidade, que é a individuação bem avançada. Ou seja, eles são quem eles são. Então, a gente às vezes não consegue compreender que é possível alguém se individuar. Se foi Jesus, se foi Buda, mas provavelmente muitos, aqui hoje mesmo, estão nesse processo, mas cada um à sua maneira, né? Mas E na sua Jesus e própria Buda, velocidade no também, seu né? próprio tempo, mas Jesus e Buda, porque quando você se torna quem você tem uma prefiguração dentro de você. O carvalho, né, a semente do carvalho, vai gerar um carvalho. Se todas as condições oferecidas de solo, temperatura, chuvas, enfim, alimentos do solo, forem boas, o carvalho vai se tornar o que ele é. O ser humano, ele também tem algumas designações, vamos chamar assim, que nós não sabemos. Algumas tradições chamam missões e tudo mais. Mas existem coisas específicas que nos tornam diferentes uns dos outros, como os carvalhos também são diferentes. Eles têm uma estrutura em comum, mas são diferentes também. Mas nós temos mais, porque a nossa diferenciação é maior, Certo. devido à consciência, né? Então, cada um tem o seu modo de estabelecer o que você é. A gente compara com os animais, né? O animal ele vai ser o que ele é, o leão vai ser o leão. Só que eles realizam o que eles são. Só que a nossa realização passa pela consciência, não só pelo instinto. O instinto está no corpo, vamos chamar assim. Mas Entendi. consciência ela é mais ampla do que o corpo, né? Muito pelo contrário, e você trabalha com isso, quando nós nos identificamos com o corpo, nós entramos numa cilada. Uma Sim, coisa é cuidar do sim. corpo, trabalhar, cuidar das nossas, vamos chamar assim, das nossas partes. Outra coisa é a gente se identificar, que é uma das quedas do herói, uma das Uhum. tentações do herói é quando ele se identifica com o corpo, porque o corpo é instinto. Então, o instinto, ele precisa ser conversado com a consciência, né? Ele precisa, então, o corpo ele tem o procedimento dele. Então, se a gente se identificar com ele, a gente cai na mão do instinto. Então, é muito comum, às vezes, você estar na sua vida de desdobramento e você tem uma paixão enlouquecida e acaba entrando numa história e desvia aquilo que estava desabrochando. Talvez você retome lá na frente de outra forma, talvez não, né? Entendi. Então, Entendi. é sempre um inimigo, vamos chamar assim, né, dos heróis. Aí você tem a feiticeira Circe, de Odisseu, Ulisses, né, em romano, em latim. Você tem algumas dificuldades nessa trajetória da, da jornada heróica, né? Não sei se eu respondi a sua É, questão, mas o mito ele sim, está. a Ilíada segue bem esse padrão também, né? Você comentou aí do Ulisses. Sim, segue bem. Na verdade, todos seguem um padrão, né? Você tem um nascimento, às vezes, difícil, você tem uma dificuldade Uhum. que desde a Rômulo e Remo, Zoroastro, Jesus, Moisés. Então, às vezes, você tem um nascimento difícil, seja como for, ela é uma criança prodígio, de alguma forma, e vai crescendo e vai enfrentando e vai demonstrando quem ela é. Tem uma pergunta aqui: os heróis sempre são homens? Não, isso é arquetípico, homens e mulheres, né? Agora, cada herói, cada desenvolvimento, ele está dentro de uma sociedade específica. Então, a jornada do herói é o entendimento do símbolo. O símbolo, se a gente pegar ao pé da letra as coisas, por exemplo, se a gente pegar
que é muito um estudo importante. Jesus histórico, como foi, como não foi, é muito importante. Eu tenho livros aqui, adoro pesquisar essa parte como historiador. Mas o mais importante para a gente é o símbolo. O que mexe com a gente é o símbolo. Certo. Independente se foi, claro que alguma coisa foi, né? Uhum. Mas exatamente como foi. Então, o símbolo é algo que liga. Liga o quê? Uma parte conhecida, visível, e uma parte invisível, uma parte que é como uma busca, uma parte que vai se conectar e vai transformar a energia, vai trazer a sua consciência. Então, o símbolo é uma ponte entre o consciente e o inconsciente, que hoje é a jornada do herói. Na atualidade, é fazer e atravessar essa ponte, fazer uma Entendi. ligação. Hoje é a jornada. Então está presente, porque em todas as épocas o ser humano ele precisa crescer espiritualmente, psicologicamente, psicoespiritualmente, que nós chamamos de individuação. Então, isso vai estar presente em tudo, e nós projetamos isso na vida, né? Nas histórias, no entendimento das pessoas. Então, sempre vai estar presente. E o símbolo é essa união. Diabolos é a separação, é a separatividade, né, do grego também. Símbolos é aquilo que une, diabolos é aquilo que separa. Às vezes nós precisamos separar o joio do trigo para depois ir ao plantio ou ir à moenda, né? Entendi. Você falou da questão do instinto e da questão dos animais, né? Uhum. E na mitologia grega a gente também tem duas figuras bem interessantes, que é o Minotauro e o Centauro, né? E imagino que o Minotauro represente a soberania do instinto, porque é a cabeça de touro, a cabeça animal, né? O corpo é de gente, mas a cabeça é animal. E o centauro, que está conectado com sabedoria, né? Que é um cara mais sábio e tudo mais. Ele tem o corpo de animal, mas a parte superior, o tórax e a cabeça de gente, né? De ser Exato. humano. Eu imagino que seja aí duas figuras que retratam exatamente isso, né? Que Exatamente. quando você deixa aflorar o seu instinto animal, é uma coisa tipo Minotauro e é uma coisa grotesca e bizarra, né? E quando você Uhum. deixa aflorar o seu ser, o seu lado humano, é uma coisa que tem muito mais a ver com sabedoria, com elegância, né? E o centauro, ele, porque às vezes também, durante a civilização e o desenvolvimento da civilização, nós fomos bloqueando os instintos. Muitas vezes, isolando, por exemplo, a partir da idade moderna, da idade contemporânea, isso tem o nosso contato com o instinto, ele foi reduzido em grande escala. Então, as organizações sociais bem fortes e suas legislações e tudo, mas o instinto, o trabalho com o instinto é de integração. Se você reprimir, ele vai explodir, como Sim, o Minotauro. sim. Se você também atuar com ele, também é o caso do Minotauro. Nem reprimir, nem atuar. Por exemplo, a sexualidade. A sexualidade, ela já foi animalesca na pré-história, provavelmente, entre os seres humanos. E veio se transformando e adquirindo um sentido dentro de um contexto de vivência dos seres humanos, das sociedades e tudo mais. Então, às vezes, isso você consegue se trabalhar nesse sentido, às vezes fica algumas áreas não trabalhadas, mas de qualquer forma não é por instinto, né? Como em muitos animais, que na época do cio aquilo atua. Mas nós não podemos esquecer que diante de uma atuação, de uma força instintiva, de uma compulsão, o conhecimento às vezes vale muito pouco, porque Sim. a força é muito grande. Então nós temos hoje, devido ao afastamento da natureza, da nossa natureza e da natureza que nos cerca dentro e fora, nós temos explosões
de compulsividades, de instintos muito grandes. E os remédios psiquiátricos são muito importantes também, mas hoje são usados em larga escala, porque essa dinâmica tá difícil. Nós nos afastamos da nossa natureza, não reconhecemos a nossa natureza, que ela também é instinto. O arquétipo seria como um instinto psicológico, um instinto da alma. E o instinto seria o corpo. Mais ou menos isso, né? Para ficar Entendi. um pouquinho didático nesse aspecto. Então, Entendi. nós temos comportamentos também psicológicos padrões. Nós sentimos vergonha, nós sentimos medo, medo os animais também sentem. Nós sentimos abandono, mas nós temos consciência disso. Então, são situações arquetípicas que todo ser humano, de alguma forma ou de outra, passa e são possibilidades de vivências. Então, esses são os arquétipos. São padrões de sentimento, são padrões de ação, de reação, mas em cada pessoa é como se você tiver. É como o corpo: você tem um esqueleto, você tem a forma, todo mundo tem a sua história. Então, os arquétipos, quando atuam, eles, as imagens arquetípicas, né, quando elas atuam, cada um vai atuar de uma forma, o lado positivo, o negativo, porque são forças muito grandes. Essa explosão de instintos que você citou, teve uma pergunta aqui. Tem o que fazer numa situação como essa? Existem ferramentas para você lidar com esse tipo de situação? Existe, depende do nível, né, que você esteja. O principal é adquirir consciência. Às vezes você tem, porque primeiro você faz o quê? Você faz o controle. Você tenta controlar aquilo. Então você faz o controle. Caso aquilo saia do controle, o descontrole, então você tem que fazer a retenção. Às vezes a pessoa precisa ser parada naquele momento se ela tiver um surto de um impulso desses destrutivo para ela, para os outros, enfim. Tá? Isso vai depender do que Do que acontece. seja, né? Do que Mas o acontece. caminho é o contato com isso, é você tomar consciência que você está sentindo, como é que se manifesta, procurar ajuda de pessoas que têm conhecimento da área, né, desse trabalho. Você primeiro tomar consciência, admitir que tem alguma coisa existindo. Depois, tentar fazer um controle, porque não é, eu vou compreender minha história, é muito importante eu compreender como isso originou. É importantíssimo, mas no momento que isso estiver alterando a sua capacidade de viver, primeiro você tem que controlar. E aí, quando você tiver um certo controle, às vezes você tem que usar remédio psiquiátrico, às vezes não. Né? O eu consegue entender, tem uma certa base, o ego, para poder se relacionar com essas forças que ele não conhece, inconscientes. E aí, porque essas forças, elas também têm um objetivo. Se elas explodem assim, é porque elas ficaram represadas e no inconsciente, e a minha vida consciente ficou muito unilateral. Entendi. E você acha que essa repressão de toda essa parte mais, esse desencontro com a natureza, essa repressão maior, você acha que tem a ver com esse materialismo que a gente vive hoje, tipo essa questão mais pós-iluminista de racionalização excessiva, como se tudo fosse exclusivamente cérebro e Uhum. organismo, como se não houvesse uma parte espiritual, uma alma, uma psique? Sim, sim. Eu vou fazer um percurso para falar um pouco dessa história, tá bom, Henrique? Que é assim, Claro. nas sociedades primevas, né, primeiras tribais, revolução agrícola ou de caçadores, você tinha uma sociedade que o Durkheim chamou de mecânica, um sociólogo, Émile Durkheim, francês, e que era mais ou menos assim: você tinha os rituais, o jovem, Uhum. vamos supor, se tornaria um caçador,
adolescência, então ele passava por um ritual, por um sacrifício, matar, bater em cacho marimbondo, sustentar-se num formigueiro sem gritar, né, sendo ferroado, porque ele ia se tornar um guerreiro. Quando ele passava por esse ritual, ele sabia que agora ele era um homem, que ele era um guerreiro, ele tinha o seu lugar. E nessas sociedades, a função que você encontra do teu crescimento psíquico já está ordenado. Por quê? Porque são sociedades em que nós estávamos saindo da inconsciência. O consciente ainda era muito recente, ainda é em termos históricos. A consciência do ser humano, por isso que ela o eu, que é a sede da consciência, a sede aparente da consciência, o eu, ele ainda é muito inconstante. E qualquer coisa nós podemos perder esse eu e cair no inconsciente, e aí perdemos o controle das coisas, surtamos. Então é muito, todos nós estamos com essa possibilidade. Nessas sociedades, a coisa era muito estruturada. Então eu vou ser o caçador, eu vou ser o xamã, eu agora faço parte desse grupo, porque se sabia intuitivamente que nós estamos ligados a um todo, que nós somos um grupo. Essas são as sociedades primeiras. Então, você se ligava a todo. Você não era um ser se entendendo individualmente, certo? Você estava ligado a esse grupo, e nesse grupo você realizava teu crescimento psicológico, mas dentro de padrões daquele grupo, certo? Muito bem. Certo. Aí depois, sazonais, ou seja, sabendo, agradecemos, pedimos que o inverno nós possamos suportar. Você nunca vai ver eles pedindo que não tem inverno, porque eles entendem que funciona assim. Então, o ser humano, ele está ligado a uma sociedade, a um grupo, aonde ele tem a sua função e o seu respeito, o seu autorrespeito e o respeito dos outros que formam um grupo, e nós estávamos ligados ao cosmos, às tradições. Claro que não estou falando de magia negra. Magia negra é quando você tenta, vamos tentar impedir, vamos tentar fazer aquilo. Claro que havia poder, por exemplo, na tentativa de cura, na tentativa de resolver alguma situação difícil, havia um tipo de magia, vamos chamar assim. Mas a magia negra é quando você não obedece, tenta ser revolucionar o que a natureza é. Isso as sociedades geralmente Marcos, faziam. vou continuar na live, eu vou só trocar de internet aqui que eu tô achando que tá meio ruim. Mas pode continuar, tá? Por favor. Então, essas sociedades foram crescendo. Na Idade Média, você tinha um sentido também dessa unidade mais religiosa, e a igreja cometeu seus exageros, a igreja católica, estou falando do Ocidente. E aí nós tivemos, no início da Idade Moderna, as trevas, aquilo que era tido na trevas na Idade Média, a ciência, o estudo, o ser humano, questionar as coisas. Isso era trevas, porque tinha que seguir o que a igreja dizia. Então as trevas se transformaram em luz no Renascimento em diante, né, que vai bater consagrado no Iluminismo, e a luz virou trevas. A religião foi, e o sentido de conexão com tudo que a religião dava, independente se correto ou não, com suas manipulações ou não, davam um sentido que você estava conectado ao cosmos. E aí vem Descartes, vem todo mundo, que foi um trabalho importantíssimo, né? Você tem que separar, você tem que ver realmente, não pode ser tudo uma coisa só, estava muito unilateral, mas nós fomos para o outro lado. Até que Nietzsche falou que todos os deuses estavam mortos. Os deuses morreram, todos eles, né? Então, inverteu-se isso. E nós não temos uma conexão. A conexão social é por imposições de governos. Nós não temos
sentido que nos conecte ao maior. Descartes falou: penso, logo existo. Amo, logo existo. Tenho intuições, logo existo. Mas o pensamento foi como se isso vencesse a treva. O iluminismo é isso, né? Que é neto do Renascimento, numa determinada linha. Isso. Tem vários netos, mas esse é um dos netos principais que herdou a tradição, né? Então, nós ficamos individualistas, achando que estamos desconectados e tudo virou objeto, tudo foi Certo. objetificado. Então, a gente diz Certo. que se perdeu a alma do mundo. As coisas são apenas coisas para serem usadas, e aí os problemas ecológicos e tudo isso, né? Claro que a Terra também tem seu próprio ritmo, mas nós nos afastamos da nossa natureza, não que antes fosse melhor, porque foi necessário que a gente ganhasse uma autonomia do ego para que o ego pudesse fazer o trabalho de entrar em contato e assimilação do inconsciente. Então, esse processo foi necessário. Só que nós estamos no extremo oposto, no exagero, na inflação egóica da sociedade. Então, essa inflação psíquica, ela se retrata na visão que as coisas são as coisas, né, como você disse, o materialismo, mas o materialismo é muito mais do que, por exemplo, às vezes a gente fala, nós temos que ser em vez de ter. O ter, às vezes, ter sobre isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que. É o ter. Isso também é uma ditadura do ter, que não é só na matéria. Ela é uma forma com tudo, né? Então, assim, a palavra materialismo, ela cabe, mas ela, às vezes, não retrata bem o que seja esse momento de individualismo, de inflação egóica, de objetificação, tudo se torna algo sem vida, a gente comenta sobre situações do mundo, pessoas que morrem como se fossem algo sem vida, como se Uhum. um lado fosse assassino, o outro é o bom, e enfim. E nós não conseguimos entrar em contato real. A mitologia, os ritos antigos, quando você faz um ritual, você libera uma energia. O ritual, ele não tem importância em si. Ele tem importância quando aquele grupo vive. Porque num ritual em que o jovem adolescente se torna daquela tribo, participam, um dança, o outro faz aquilo, todos estão envolvidos naquele processo. Então, hoje, nós temos muita dificuldade desse desenvolvimento, desse entendimento da nossa natureza, porque nós estamos sem a possibilidade de entrar em contato com energias profundas necessárias, mas que elas vêm à tona. E elas vêm como instinto e elas vêm como forçando o nosso desenvolvimento. E se nós não temos a capacidade de entender, o ego balança. O ego É, um, balança. é uma. Isso que você relatou, Marcos, é bem interessante porque é uma oscilação, é um pêndulo, né? A gente estava num espectro, vamos dizer, mais voltado para essa questão mais psicológica e aí vai para o materialismo. Você acha que isso tem um gingado, um movimento dessa forma? Né? Tem aquele livro baseado nas obras do Hermes Trismegistus, né? O Kybalion, Sim. que fala muito sobre isso. Um dos princípios é exatamente esse, é o princípio do ritmo, né? Que é essa questão de que vai e volta, né? Aí a gente vê, por exemplo, a gente sai de um governo de extrema direita e vai para um governo de extrema esquerda. A gente sai, né? É um movimento de vai e vem, como se fosse sai do misticismo, vai para o materialismo, né? Você acha que isso tem uma influência nesse aspecto também?
Esse é um movimento, sempre que a gente unilateraliza, Heráclito, na antiguidade, o filósofo Heráclito, ele falou isso, ele chamou isso de Ixi, agora ficou. Enantiomandria. É quando Hum, um extremo leva ao outro, certo? Essa é uma pendulação que nós temos, enantiomandria. É uma pendulação que nós temos diante quando a gente vai para um polo ou para o outro, psicologicamente. Mas o nosso crescimento ele é em espiral, né? Então você tem esse jogo de polos. Imagine esse jogo de polos. Vamos tentar fazer uma imagem dentro de uma espiral que sobe, desce, mas que sobe e desce, né? entendi, Por exemplo, entendi. você tem porque tudo pode ser aproveitado. Na Idade Média você tinha mais segurança. As pessoas em geral tinham mais segurança, mas se individuavam menos. Por quê? Certo. Porque você já tinha o seu lugar e o que fazer. Então você tinha, se você tivesse um problema, você conversava com o padre, está resolvido, você reza tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos, faça isso e tal, certo? Faça uma peregrinação e tal, faça um jejum disso. Então você tinha mais ou menos um mundo ordenado. Mas você também não tinha o crescimento psicoespiritual, porque você estava encaixotado dentro daquilo ali. Mas a maioria das pessoas, até uma determinada época, até o século XIII, teve mais segurança, do 9 ao 13. Tá? Foi uma Sim, fase. Mas depois vem a gente vê, hoje a nossa possibilidade de nos individuarmos é muito maior, porque não há um caminho. Não há um caminho. Então você vai ter que encontrar o seu. Agora é muito mais difícil. Então, quando você tem muita gente com dificuldade psicológica, também você vai ter a outra possibilidade do crescimento psicológico. Porque agora nós entendi. estamos mais soltos, nós somos mais responsáveis por encontrar um grupo, porque a gente também não faz sozinho, de pessoas, né? Então, hoje, de encontrar a alma do mundo novamente, a alma em nós mesmos, de fazer alma, como o James Hillman fala. Então, hoje o trabalho é mais difícil, mas também nós podemos chegar mais longe, porque nós estamos, entre aspas, mais livres, presos na liberdade, né? Vamos chamar assim, na Entendi. Esse, indefinição. Então, a esse, necessidade, esse... Ah, não, pode falar. Necessidade? a jornada heróica, ela é um eixo de encontro, ela é uma força Certo. que é constelada quando a gente começa a observar e ter o olhar disso, porque é uma coisa que existe em todo mundo, em todas as épocas, tanto que existem tantas histórias e vivências, né? Você já deve ter Aham. lembrado situações em que você foi meio herói, em que a gente se imaginava quando criança sendo herói, se destacando, né? Então, nós temos isso dentro de nós. E Sim. se a gente souber escutar nessa caminhada o self, entrar em contato com a nossa parte profunda, a nossa natureza profunda, psíquica e instintiva ao mesmo tempo, né? Nós vamos poder fazer isso. Agora é, é uma jornada heróica. Cheia de É. dificuldade. E é interessante porque a gente tem tantos fatores de distração na sociedade hoje, né? Tanta tecnologia de distração que literalmente nos tira de si, né? Quando você pensa no celular, no Netflix, né? Nas mídias sociais, a gente acaba meio que desconectando realmente isso. Eu imagino que essa desconexão, né? Que você literalmente você sair de si, você não pensa mais sobre você mesmo, você não tem mais esse encontro, como você acabou de falar, né? Eu acho que parte da jornada do herói hoje é exatamente você conseguir ter esse encontro. Já é heróico você conseguir ter esse encontro, né? É, as sociedades antigas, elas tinham dois caminhos. Eu acredito que eles existam ainda hoje. Mas bem, um era você cada vez mais ir assumindo o seu papel social. Então, o guerreiro, o xamã, o sacerdote, e aquela sociedade mais menos complexas que as de hoje, elas funcionavam. E você
você tinha uma certa organização psíquica razoável, mas não uma individuação, isso depende de cada um, tá? Em qualquer época. E tinha um outro caminho, que é o caminho do exílio. Como é que seria esse caminho do exílio? Seria os monges da Idade Média, os hindus que iam para em cima da montanha, os budistas, as escolas zen que depois vão existir. Então as pessoas se isolavam e tentavam, conversavam com elas mesmas. Olha, quem sou eu debaixo disso tudo? Eu não sou minha família, eu não sou terapeuta, eu não sou o nutricionista, eu não sou o pai. Além disso tudo, quem eu sou? Eu estava isolado. Muitos já tinham vivido uma vida em família, outros não, foram mais jovens. Mas eu quero descobrir minha essência, eu quero descobrir quem eu sou. E esse caminho é um caminho de exílio, de isolamento. Claro que você tem algumas atividades sociais no mosteiro e tudo. E descobrir a si mesmo, descobrir a si mesmo. Eu acho que a Caroline botou aqui, que é o enantiodromia. Pronto, enantiodromia, que é essa que você falou da pendulação. Então, hoje, assim, o interessante é que você ative, porque o monge é um arquétipo também, é uma energia. Então você pode, de vez em quando, a disciplina monástica, você pode reservar 15 minutos do dia de manhã, quando você acorda cedo, num horário que você está, você pode, não vai ser interrompido, 15 minutos, como escovar dente, né? Eu acho que você estava até semana, você botou alguma coisa no teu Instagram sobre isso, é automático, é uma higiene. Então, esse contato que nós não se ensina em colégio, né? Mas deveria. É uma coisa que os meninos também não iam ligar muito, não, se ensinasse isso de uma forma muito cedo. Porque isso é de gente mais madura. Você pode começar com 30, mas isso é coisa de gente mais madura, né? Então, esse hábito nós temos que criar, cuidar de nós, é uma higiene psicológica, né? Um trabalho psicológico. Então é uma questão só de escolha mesmo, nós temos essa escolha. Porque é legal, Netflix, é legal, o celular é muito legal, né? Então a gente vai sabendo usar essas forças, porque senão os nossos instintos incontrolados eles vão através da, desses aparelhos, né? Eles começam a surgir ansiedade. Às vezes você pega um celular, você não quer fazer nada, você só vai procurar uma coisa para fazer. E acha graça, porque tem coisas engraçadas, e vai. Mas é um mundo assim que a gente vive no espelho d'água, né? Você não mergulha. Sim, É legal também, sim. de vez em quando. Preciso É também. amplo, mas é raso, né? É, ele não está se oferecendo, ele não está se propondo, né? Então, a gente estava falando do mito do herói, da jornada heróica. A jornada heróica, então eu vou transformar para cá, tá? Para essa questão que você falou, dessas situações em que a gente fica muito envolvido, né, com o ambiente social, as tecnologias. Nós temos sempre um chamado. O chamado ele pode vir através de uma angústia. Nós somos chamados através de algo que dói. Assim, tem um pensamento que diz assim: se algo só gerou dor e não consciência, você terá que passar por ali novamente. Você terá que passar por ali de novo. Se ela gerou dor, teve um sofrimento, mas não gerou consciência, nós teremos que passar ali de novo. Então, às vezes, nós temos o chamado, e o chamado, às vezes, pode vir com uma perda, pode vir com uma grande transformação, pode vir com um acidente, pode vir com um sonho. Existem vários chamados, né? Mas cada época, cada momento tem seu chamado diferente. Então você tem a adolescência, quando está bem prolongada
prolongada, né? Você tem a infância. Quando você se torna adolescente, a infância morre um pouco, tem que morrer um pouco. E outra parte tem que ser integrada. Então você morre para renascer. Adolescência. Na adolescência, para o jovem adulto, dos 20 aos 30, uma parte do adolescente, né, que não precisa ter muitas responsabilidades, não. Já aumenta cada vez mais, principalmente que nós entramos um caminho de universidade, né, de classe média em diante, em países como o nosso, que nós já entramos. Você tem um adulto maduro, entre aspas, que seria dos 30 aos 40, mais ou menos, tá? As idades não são certas. Então, os chamados são diferentes em cada época. E aí temos o meio da vida, 38, 40, 45. É a ideia de que a gente chama, você não é mais o adulto maduro, você é a maturidade. Você tem uma grande metanoia. Para Jung, a individuação começa aí. Antes, Certo. até esse momento, até o adulto de 30 a 40, segunda fase do adulto, você está organizando o seu mundo, está estruturando o seu eu consciente, você está tentando sua vida, sua profissão, né? Você está trabalhando, ou gostaria, você está trabalhando, você provavelmente vai ter uma família, né? Vai tentar constituir uma família, estamos falando de uma forma bem genérica, tá? E podemos obter sucesso ou não, mas de alguma forma já temos uma passagem que o eu pode estar relativamente estruturado. Claro que pode ter algumas pendências a serem resolvidas nessa primeira fase, mas nessa segunda fase é que entra a individuação. O Jung diz que a personalidade vai se formar desde a infância, é a formação da personalidade, mas a individuação, que é esse processo em que a energia, a maior parte da energia que ia para fora, ela começa a ir para dentro, não é que ela não deixa de ir para fora, mas ela prioritariamente vai para dentro, que ela vai exigir um amadurecimento e um contato com essa visão mais ampla, que é o ser total, atingir a totalidade, atingir a amplitude de consciência. Então, aí vem a maturidade, que vai mais ou menos 45, 55 anos, 38, 55, ou pouco menos. E aí vem uma fase que é perdida, que hoje que está se começando a estudar, que foi isolada, que é o envelhecer. Você ainda não é velho, 55 anos, assim, principalmente hoje, né? Você ainda não é velho, mas você não é mais aquele menino do adulto jovem, nem da maturidade, 45, 50, 55, 60, até uns 70, dependendo, 55, 70, mais ou menos, não é uma coisa certa. Você é o quê? Você ainda não é velho, Mas mas também não você é mais não, jovem, né? não é mais o adulto. E essa fase que é a preparação do envelhecimento, que é do velho, é uma fase pouco estudada. E Jung teve a sua segunda metanoia na entrada da velhice. Então, são dois momentos de individuação enormes. Quando a gente entra na maturidade, 38, 50, eu gosto muito de trabalhar com pessoas dessa faixa, talvez porque eu tenho 61 anos, Uhum. e gosto muito de trabalhar nessa fase da individuação, não que o terapeuta não trabalhe antes, mas o tipo de trabalho com pessoas mais jovens, ele não pode sondar a energia principalmente para o interno, porque a energia dela está principalmente para o externo, né? Então, dá para trabalhar, mas nessa segunda fase a energia está mais para o interno. Então, o trabalho Entendi. ele pode ser mais aprofundado, porque é o trabalho de se tornar quem você é. E quem vai definir isso é seu inconsciente, vai dando as mensagens através de sonhos, sincronicidades, através de coisas que vão acontecendo na sua vida, situações em que se aponta, que o inconsciente está apontando o teu caminho, que é único. O processo é comum, é arquetípico, mas o seu caminho, a sua estrada é única, a sua trilha é única, né? E aí vem a velhice.
que é 70, mais ou menos em diante, que é essa caracterização mais ou menos atual. Tá. Manda um beijo para tua filha Tamires, que ela tá ansiosa Oh, para você falar. oi, Tamires! Tudo bem, filha? Ela já tá Tamires agora está falando que nem... chateada aqui. Não, é porque eu não consigo ler ao mesmo tempo. Eu sou daqueles homens que só faz uma coisa. Oi, aí. Oi, Tamires, tudo bem, filha? A Caroline rindo aí. Tá certo. E Cara, aí, depois. eu acho esse tópico fantástico, cara. Continua, vai. Aí depois da partida do chamado, você tem a iniciação. Então vamos lá. Nós temos o chamado, rapaz, minha vida. Às vezes isso é lento, tá? É muito lento, porque é uma adaptação aos pouquinhos que a gente vai. Mas a nossa vida vai se transformando. E a tendência dela é que ela se transforme para que a gente seja quem nós somos, para quem nós não é predestinados a ser. Já não está escrito isso, mas desenvolver as sementes que estão prontas para desabrochar. Né? Então, depois do chamado, a Carolina está botando, vem a iniciação, que são as provas, que são as tentações, que eu digo às vezes vem a paixão. Na maturidade, 40 e poucos anos, às vezes o casamento está desgastado, porque ainda as pessoas têm muito a ilusão de que o casamento é o romântico da paixão. E a paixão, ela é o iniciador. Precisa mais dele, vamos chamar assim, né? Então, as pessoas confundem e às vezes ficam viciadas na paixão, porque na paixão nós somos deuses e por quem a gente está apaixonado é Deus, é uma deusa, e nós podemos Uhum. tudo, nós ficamos numa inflação, então nós mobiliza as energias. Só que essa paixão é uma projeção do meu feminino interno, no caso, se eu projeto numa mulher, ou do meu masculino interno, no caso, se você projeta num homem. E depois essa paixão, ela vai passando e você vai ver se essa pessoa tem a ver com você. E aí é que vem a questão da maturidade, da experiência. Você saber se essa pessoa, se você está afim de crescer com ela, porque ela não vai ser perfeita nem você. Não existe isso. E se nós podemos crescer os dois juntos e nos ajudar, se nós estamos nos tornando pessoas melhores. E aí vem o grande mistério que Jung falava, que é o amor. O amor é o grande mistério. Ele que conecta, ele que une as coisas. E o Entendi. desenvolvimento do amor é algo assim tão profundo que exige de nós profundidade. Sim. Senão eu vou estar na superfície das coisas. Tanto que paixão, em grego, patos, né, patologia, vem de uma paixão que se mantém. Então a pessoa às vezes precisa estar apaixonada e não tem a maturidade de um relacionamento. Quando a pessoa, não é que ela tem que estar casada, nada disso, mas quando a pessoa que está vendo que eu não consigo manter uma relação, pode ser que não fosse a pessoa, porque eu projetei um tipo de imagem interna que era de acordo com o meu desenvolvimento. Então, se eu era uma pessoa muito sexualizada e que isso era o principal, você vai projetar e vai se ver atraído. Quando essa atração diminuir, porque vai diminuir, né? Ela tem que se transformar. Ela tem que se transformar através do eros. Ela tem que se transformar através do amor. Então ela vira também amizade, tem sexualidade, vira também amizade, vira sabedoria, Sofia, se tiver, né? Passa pela parte de Maria. Então, Jung dizia que você tinha como se fosse 4 estágios, claro que isso é bem didático, na alma interna do homem, na ânima do homem. O estágio Eva, que ele é bem instinto sexual. Helena, que é já mais Helena de Troia, que é mais diplomata, é muito linda, mas é diplomata, é considerada a mulher mais bela, mas ela já é política, ela sabe fazer a hora certa, não, apesar de
toda a guerra de Troia. Depois vem o aspecto Maria, da ânima, que eles precisam ser, não é um eliminado, mas integrado. O Uhum. aspecto Maria, o aspecto mãe, o aspecto família, o aspecto dedicação e o aspecto Sofia. Então a tendência num relacionamento, às vezes, um vai ser companheiro de individuação. E o que liga é o amor. Então, depois das provas de iniciações, mas mais variadas, que é uma purificação da alma, para que você desobstrua desse contato com a sua essência, você vê o retorno. Porque tem as fases, né? Às vezes você chega na maturidade de uma fase. Tem a outra que virá nova morte e renascimento. Então, você Entendi. tem que retornar. E aí, como tem o nome de um livro de meditação, depois do êxtase, lave a sua roupa suja. Então, depois que você teve um contato com parte da sua essência, que você se transformou, que você descobriu coisas diferentes, que já coisas que te agradavam não te agradam mais, você já está com outros interesses, mas você se sente mais inteiro, você tem um retorno. E esse retorno, às vezes, é muito difícil. Você se encontra deslocado, as pessoas que você gostava, você já não tem tanta vontade de estar com elas, ou elas com você, dá no mesmo, certo? Uhum. Você sente uma solidão muito grande, muitas vezes. Então tem a dificuldade do retorno, que é você saber viver em dois mundos. O mundo que você trabalha, que você vive fora, e o mundo interno. E daqui a pouco esses mundos começam a ficar mais parecidos. Mas o mundo interno mudou e o externo ainda não. Então você tem que Entendi. ter a condição de viver em dois mundos. Entendi. Entendi. Cara, eu sei que você tem um compromisso agora, né? Me falaram aí que você tem um grupo de estudos agora, não quero tomar teu tempo, Adiamos meia né? hora por causa dessa live. Cara, muito obrigado. Obrigado por ter feito isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcos, do evento que vai acontecer em junho, a Jornada do Herói. Eu acho que é muito pertinente você falar um pouquinho sobre esse evento, porque eu já estou inscrito, né? Acho que eu fui o primeiro. Se não foi o primeiro, fui entre os Foi entre os primeiros. Mas fala um pouquinho qual é a ideia. O grupo é Qual é a pequeno. ideia? Tá. A ideia começou quando eu vi minha esposa e a Keila fazerem somente elas. Inclusive a Aliane também foi, né? É E verdade. porque a gente foi para uma casa em Pacuti, para o outro lado de Pacuti, que é mais isolado, mas também é bem seguro. Lindo, num vale, descobrimos uma trilha que tem lá de cachoeira, enfim, a casa maravilhosa, um espaço externo maravilhoso, jardim, tudo, raposa. Nós Que legal. tivemos contato, né? E aí disse, elas fizeram um trabalho, aqui dá para fazer um trabalho. E elas fizeram, tem que ser um grupo pequeno e foi somente elas. E aí eu tive a ideia com meu filho de fazer a jornada dos heróis, quer dizer, com os homens, porque hoje nós sabemos que, com todo o machismo que já existiu, ainda existe, os homens também sofreram, as mulheres sofreram demais. E nós Uhum. também sofremos, porque existia um modelo que tinha que ser um Sem padrão de ser homem, dúvida. Sem que é dúvida. uma prisão. O homem não podia ser mais doce, o homem não pode, não pode, né? O homem não chora, O homem não né? chora, engole o choro, menino, né? É. Então, quer dizer, engole e vai para onde, né? Então, certos padrões que nós temos que conquistar o mundo e tudo mais. Ainda bem que hoje nós temos o companheirismo, tudo, nós somos companheiros dela. Minha mulher que me deu a primeira lição. Quando eu casei, eu disse, meu amor, eu todo avançado achava, né? Meu amor, deixa que eu vou te ajudar aqui na cozinha a lavar. Ela disse, não, você não vai me ajudar não, o serviço aqui é nosso. Somos nós dois. Pronto, ali foi a minha metanoia. Começou minha metanoia daquilo que nós fomos criados. Nós fomos criados por Saturno, o pai devorador, aquele que devora as almas dos filhos, que é o Cronos, né? Então nós temos, os homens, muitos traumas que são muito parecidos
E cada um tem uma jornada heróica. Cada um, por exemplo, só por alto. Existem, por exemplo, vamos trabalhar 4 modelos, como eu trabalhei os 4 feminino interno. Uhum. Por exemplo, você pode ser um homem mais para rei. Então você é mais pensamento, organizado, empresário, enfim. Nós temos os 4, mas às vezes predomina um em excesso. Nós podemos ser, o oposto do rei seria o amante, aquele que é mais sentimento, que faz as coisas pelo amor de fazer. Então ele pode ser um monge, ele pode ser uma pessoa que se dedica, mas ele pode ser também uma pessoa altamente emotiva, uma pessoa vibrante. É o amante, aquele que ama, que não faz estruturado, mas todos eles são extremos, mas cada um, o Marcos só quer ser rei, não se. Porque às vezes a rainha quer mandar em tudo, aí tem que. Então, você Tem que tem o equilibrar esse negócio, né, Marcos? quebrar. E você tem o guerreiro. O guerreiro é sensação, né? O guerreiro é aquele que vamos resolver aqui, vamos botar essas coisas tudo em ordem aqui, vamos botar a justiça aqui. É o guerreiro, é a sensação. E você tem o mago, que é o transformador, que é o médico, não é a profissão em si, que é aquele que está em contato mais com as coisas intuitivas. Então, às vezes você é uma pessoa. Curiosamente, Marcos, só um detalhe, curiosamente eu tenho uns 4 aqui, ó. Rei, mágico, amante e guerreiro. Aonde você diz? Aqui, ó, no pulso. Eu não estou vendo, eu não estou te É vendo. porque não dá pra ver direito, vai estar ao contrário. Eu tatuei isso aqui em 2020, É um livro? 2022. É um livro? É, Esse, é um livro, esse esse aqui. livro é raríssimo. Ó, esse livro está. Esse aqui é É do raro. Gillette, é um francês, Douglas Gillette. É, É Douglas Gillette e Robert isso. Moore. Esse livro está mais de 600 na estante, já tem um ou dois. Então guarde, porque ele é raridade, eu também tenho. E é uma das bases que Nossa senhora, saiu. esse livro é maravilhoso, eu já li 2 vezes. Ele mostra os extremos dos arquétipos, é muito legal. Sim, Então, sim. às vezes você é uma pessoa que tem uma tendência a ser mais artista, você está numa família de engenheiros, vamos supor, nada contra os engenheiros, mas Uhum. não, pensamento, vamos fazer assim, sensação, e você é mais intuição, sentimento. A tua arte vai ser reprimida. A repressão que vai para a sombra nem sempre é negativa. Então, nós temos que fazer as pazes com certas coisas que nós vivemos e ainda temos para viver, que nós trazemos conosco, e muitas vezes nós fomos amassados em nossa estrutura e criou como se fossem impedimentos do contato conosco mesmos, com nossa profundidade. É mais ou menos Entendi. é esse o Então trabalho que a tem com ideia várias é uma espécie de uma atividades. imersão. É uma imersão de 3 dias em que nós vamos fazer trabalhos físicos, psicológicos, vamos à cachoeira, vamos conversar, só homens. 8 homens e eu e o Tayan que vamos ser os facilitadores dessas conversas com o trabalho, vai ter fogueira. Agora eu não vou antecipar muita coisa, não. Vai ter Não, muito. não antecipa, não, só perde a surpresa. Mas eu É, tô animado para esse pois negócio. é. Então é um trabalho com os homens, com o masculino em cada um de nós. Não que as mulheres também não tenham o seu masculino, mas esse é um trabalho especificamente com homens. Muito legal, Marcos. Show de bola. Cara, muito obrigado por você ter aceitado. A Caroline já mandou aqui a gente parar de conversar. Minha rainha. A gente vai acabar tendo que fazer uma parte 2 para continuar batendo papo aqui, porque eu tenho certeza que a gente iria bem longe aqui. Quando Mas, cara, você. muito obrigado por ter Eu que cedido te o teu agradeço. tempo. Tá? Foi um bate-papo super legal. Obrigado Para a galera que está escutando a a gente, todos. vale a pena se inscrever na Jornada do Herói. É um evento que vai acontecer em junho. Tá? Eu vou deixar tudo descritozinho na legenda do vídeo, Marcos, para o pessoal entrar Tá em certo. contato, quem tiver interesse. Tá bom? Pelo Cara, muito WhatsApp. obrigado. Ótimo. Eu que te agradeço, Henrique. Abração. Muito obrigado. Falou, meu Obrigado a amigo. todos que tiveram paciência de nos ouvir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.